vamos ler na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. O capítulo de número 2. Paulo provavelmente escreveu esta carta estando preso em Roma, por volta ali anos 60, 61, e ele escreve esta carta para a igreja de Éfeso, mas o estudo deste texto da Escritura Sagrada nos faz perceber que esta era uma carta não para um grupo específico, mas para uma comunidade, como se fosse várias pequenas igrejas daquela região, como se fosse uma correspondência circular. E Paulo escreve essa carta, gente, mais ou menos uns 30 anos depois da sua experiência de conversão. Ele já havia passado pelo deserto de Damasco, ficou lá um tempo no deserto lá, próximo a Damasco, já tinha levado umas pedradas aqui e ali, por causa da pregação do Evangelho, já havia vivido a experiência de integração com a igreja em Jerusalém, já havia feito as viagens missionárias, né? Provavelmente então preso em Roma, isso mais ou menos em torno de um tempo de 30 anos. Quem escreve é um homem maduro na idade, é um homem maduro na experiência de vida, é um homem maduro como discípulo de Jesus, como pregador do Evangelho, como alguém que tem dedicado os últimos 30 anos de sua vida para anunciar o Evangelho de Jesus para as pessoas, para tentar explicar para elas quem Deus é e qual é o plano de Deus para o ser humano, revelado esse plano, então, através da pessoa de Jesus de Nazaré. E ele agora tem um tempinho para escrever, ele está preso, mas tem uma certa liberdade. É uma prisão domiciliar e há uma certa liberdade. E parece que esse é o primeiro momento em que Paulo pode sentar com calma e escrever. Há algumas cartas que ele escreveu assim na pressa, sabe? Entre um momento e outro, das suas viagens missionárias. Mas a carta aos Romanos é uma carta que parece que ele escreve sem pressa. E é essa outra carta, parece que ele consegue escrever, apesar do desconforto da prisão, ele consegue escrever essa carta e ele está mostrando nos 3 primeiros capítulos a obra de Jesus e depois então as consequências práticas da obra de Jesus. Entre elas, fazer com que a gente seja capaz de voltar a conviver uns com os outros de um modo melhor, mais feliz, mais satisfatório e mais abençoador. Então vamos ler aí essa carta, uma parte dela, alguns trechos, começando por esse do capítulo 2 de Efésios, a partir do versículo de número 14. Efésios capítulo 2, do verso 14 em diante. A Bíblia diz assim: pois ele, isto é, Jesus, é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe, e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. E aí, esse verso belíssimo, verso 19, ele diz: portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como a pedra angular, fundamento, no qual todo o edifício é ajustado
e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Amém. A Bíblia ensina que o problema do ser humano é de natureza espiritual. A raiz de todos os problemas, de todas as dificuldades que eu e você enfrentamos na vida, ela tem um fundo espiritual. É isso que a história de Gênesis apresenta para a gente. O que Gênesis ensina? Ensina que Deus criou todas as coisas e criou o ser humano, Adão e Eva, para se relacionarem um com o outro e com ele, de um modo que esta convivência do ser humano uns com os outros, com a criação e com Deus, pudesse ser marcada por um senso de plenitude, de bênção e de realização. Ou seja, Deus planejou a vida para que nós fôssemos, nela felizes e muito felizes. Mas capítulo 3 de Gênesis diz que alguma coisa deu errado. E que significa o quê? E aí eu vou usar uma outra linguagem para ser mais direto. Adão e Eva fizeram uma escolha de viver uma vida de autonomia em relação a Deus. E naquele momento eles fecharam a torneira por onde fluía a vida de Deus sobre o ser humano. A Bíblia chama essa experiência de pecado, que está ilustrada e está explicada lá em Gênesis com a decisão de tomar do fruto proibido. Mas o que essa experiência toda significa e representou? Que houve uma ruptura entre o projeto de Deus para o ser humano e aquele que o ser humano abraçou, de alguma forma, desconfiando de Deus, seduzido pelo diabo, pela serpente. E o que aconteceu a partir de então? A Bíblia diz, eu quero recordar para você, que Deus vai ao paraíso, vai ao jardim, para encontrar-se como fazia sempre, ao final da tarde, para tomar um cafezinho e bater um papo com Adão e Eva. Mas aquele dia, tudo estava diferente, Deus sabia. E quando ele chega, ele não encontra o casal. E ele começa a caminhar pelo jardim perguntando: Adão, Eva, onde é que vocês estão? E Adão escuta a voz do Senhor, e ele diz: eu estou aqui escondidinho, porque eu estou com medo e estou com vergonha. E Deus diz: o que aconteceu? Você comeu do fruto que eu disse que não era para comer, você fez uma outra escolha que foi a escolha da desconfiança. O que aconteceu? E Adão está com medo, está constrangido, está escondido, a mulher também, e ele responde para Deus: ó Senhor, a mulher, ele transfere culpa, Adão, o que deu errado? A mulher, esse é o problema. E aí você sabe, Deus chama a mulher para conversar, e ela disse que foi quem? A serpente. Transfere culpa, responsabilidade. Deus responsabiliza a serpente, Deus responsabiliza a mulher, cada um na medida que o seu juízo entende. Cada um é responsabilizado pelo que aconteceu. Não há inocentes. A serpente não é a responsável, ela é corresponsável. A mulher não é a responsável, ela é corresponsável. O homem não é o único responsável, os três são responsáveis pela decisão que fizeram naquele dia. O que aconteceu com o relacionamento humano e com a nossa relação com Deus? Foi rompida, toda a criação sofre as consequências disso, e nós, eu e você também. Agora, o nosso relacionamento uns com os outros tem essa matriz existencial de Gênesis. Nós temos medo uns dos outros, temos medo de sermos julgados, de sermos mal compreendidos, de sermos rejeitados, de sermos objeto de escárnio, de deboche, de desprezo, de preconceito. Temos medo. E agora nos relacionamos sempre com algum cuidado e nos escondendo de vez em quando uns dos outros, porque temos receio de abrir o nosso coração uns para os outros e sermos feridos, traídos, alvo da deslealdade ou do juízo perverso e da maldade. Nós agora temos vergonha de nos expor, desde aspectos aparentes, físicos. Daí nosso país ser então um país de uma forte indústria de cosmético e beleza, porque ninguém quer parecer feio, não é isso, gente? Nós temos vergonha da nossa história, às vezes temos que dar com vergonha da nossa família. Quantos de vocês
Não tiveram ou tem ainda vergonha de mencionar alguma coisa da sua família? Temos vergonha, temos medo. E quando as coisas não vão bem, há uma tendência entre nós de culparmos alguém. Por que as coisas não estão bem para você? Olha, veja bem, olha o meu casamento, olha a mulher, olha o marido que o Senhor me deu, olha o chefe que o Senhor me deu, olha o emprego que eu arranjei, olha as pessoas da minha vizinhança, olha a cidade onde eu moro, olha o país onde eu vivo. Não é? A gente está culpando pessoas pelo nosso fracasso quase todo o tempo, explicando por que as coisas não estão indo bem para a gente, dizendo que a culpa é de alguém, é de uma outra pessoa. E às vezes, de fato, nós fomos prejudicados pela maldade de alguém. E às vezes, de fato, né, a falta de integridade administrativa dos nossos governantes lança sobre todos nós, né, um caos político e econômico que faz a gente padecer, né, conflitos até dentro da nossa convivência familiar, por conta de uma política mal administrada. Mas cada um de nós tem a sua parcela de responsabilidade de fazer a vida funcionar como deveria. Agora nós brigamos uns com os outros por poder. Veja, quando Deus criou o homem e a mulher, deu para eles um mandamento e disse que eles deveriam exercer domínio sobre a terra e sobre os animais e sobre a criação. Domínio é a palavra que aparece ali. Mas quando acontece o pecado e a ruptura e essa relação com Deus, a torneira por onde fluía a vida de Deus sobre o ser humano, ela foi fechada. E aí o pecado entrou na constituição espiritual do ser humano e passamos a viver essa relação uns com os outros de tensão. E a gente começa a ter medo, vergonha e a transferir também a culpa um para os outros. O que de alguma forma acabou acontecendo é que a gente foi perdendo essa capacidade então de conviver adequadamente uns com os outros. E agora o outro frequentemente é visto como um adversário, um opositor. Por isso Deus, quando conversa com a mulher, diz assim: e agora ele te dominará e haverá conflito entre vocês. O teu desejo será para o teu marido. É uma descrição que tem essa característica poética e teológica para dizer o seguinte: antes vocês juntos dominariam sobre a criação, mas agora isso não será mais suficiente. Vocês vão querer dominar um sobre o outro. Não basta dominar sobre a criação, sobre a produção da vida, agora vocês vão viver o conflito e vão querer dominar o outro. E essa é a tensão que a gente vive o tempo todo, não é? Neste mundo. Nós vivemos em um mundo caído. Esse é um mundo em que há muita maldade. Você concorda? As pessoas traem, as pessoas mentem, as pessoas usam os seus relacionamentos segundo os seus interesses, e quando já não mais tem nenhum interesse nesse relacionamento, eles descartam esses relacionamentos. As pessoas não são tão leais quanto elas dizem que são. As pessoas são egoístas. Por ambição, elas são capazes de comprometer o caráter, são capazes de vender relacionamentos. As pessoas disputam poder sobre o outro. Às vezes é uma relação de dominação física, em que alguém mais forte fisicamente falando quer constranger o outro, que o aspecto físico é frágil. Às vezes é uma dominação intelectual. Queremos mostrar para o outro que nós temos uma mente, um conhecimento, um cabedal de domínio. Cabedal de domínio, que palavra antiga é essa, Jesus? De onde eu tirei essa palavra? Mas enfim, você tem um conhecimento, né, opressor sobre o outro, né? E assim, eu sei. Às vezes é do ponto de vista mesmo verbal. Palavras agressivas que dominam, que inspiram terror no outro, né, de ameaça. Esse é o mundo que a gente vive. Mas Deus não desistiu da gente. Glória a Deus. Amém? Aleluia.
Paulo está dizendo aqui na carta aos Efésios que a obra de Jesus na cruz do Calvário foi resgatar a humanidade e mais uma vez abrir a torneira para que a gente tenha a vida de Deus fluindo sobre a nossa humanidade. E eu quero ler esse texto com você e sublinhar algumas afirmações que Paulo fala. Então abra a sua Bíblia de novo, novamente, aí se você já fechou, no texto que nós lemos. No capítulo 2, verso 14, ele começa a dizer: porque ele, Jesus, é a nossa paz, e o qual de ambos fez um, destruiu a barreira, o muro da inimizade, anulando o seu corpo, a lei dos mandamentos, expressa ordenanças. E aí ele diz, o objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem. Essa expressão, um novo homem, tem o sentido de uma nova humanidade. Uma nova humanidade, fazendo a paz e reconciliando com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. E então ele anuncia a paz a vocês que estão longe, a paz aos que estão perto, e agora nos une no acesso ao Pai por meio de um só Espírito. Portanto, agora já não há mais nacionalidade, estrangeirice, estranhamento. Ninguém é mais forasteiro quando abraça o Evangelho, quando tem um encontro com a mensagem do Evangelho, quando recebe essa vida de Cristo em si, mas antes se torna um concidadão dos santos, diz o verso 19, membro da família de Deus. Paulo está falando de judeus e não judeus, quando ele diz dos dois fez um. Então deixa eu explicar um pouco o sentido desse texto para você entender o que vamos falar a seguir. Paulo escreve, e ele tem como pano de fundo um elemento cultural dos seus dias. O judeu que se acha especial como um povo de Deus. E o judeu pensava que todo mundo que não é judeu não é povo de Deus. O judeu entendeu que o papel dele era um privilégio diante do mundo. Eles tiveram a revelação de Deus. Mas não entenderam o papel deles como uma responsabilidade de compartilhar com o restante do mundo, com as nações, esta graça de Deus, a revelação de Deus. E de algum modo, quando o Evangelho vem, e o Evangelho começa a alcançar o grego, o gentio, né? O que é egípcio, o que é romano, ou seja, quando o apóstolo Paulo começa a sair das fronteiras da sua cidade, da sua região, de Jerusalém, e começa a ir para pregar o Evangelho para romano, para gregos, para sírios, enfim, o Evangelho, a pregação do Evangelho de Cristo, da obra de Cristo, da cruz de Cristo, que vamos celebrar aqui na ceia, e as pessoas começam a ouvir aquela mensagem, e elas entendem que essa mensagem que Paulo diz em Romanos é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e eles entendem que Deus se revelou em Jesus, e eles começam a entender que Deus está convidando através de Jesus os homens e mulheres a abrir de novo a torneira da relação com Deus e a receber de Deus vida, e que significa viver uma nova vida. Eles começaram a abraçar, mas de alguma forma há uma tensão que vai surgindo entre o judeu cristão convertido, que também recebe Jesus, e ele não consegue entender como pode isso. O fato é que, passado esse momento, Paulo então, como pregador do Evangelho, e ele se dedicou muito a pregar o Evangelho para as outras nações e não apenas para judeus, eles entenderam que os apóstolos, especialmente Pedro, iria concentrar esforços de anunciar e explicar quem é Jesus, o Evangelho, para o judeu. E Paulo ultrapassa as fronteiras do judaísmo e ele vai para os outros povos, dentro do domínio do Império Romano. Ele sonhou em chegar a Roma, ele sonhou em chegar à Espanha, ele queria apresentar o Evangelho para o mundo todo, cumprindo a ordem de Jesus: ide por todo mundo, pregar o Evangelho a todas as nações. Passado esse momento, Paulo entende que a igreja, como a reunião dos discípulos de Jesus, a igreja, ela forma uma comunidade dessa nova humanidade que está sendo forjada. Nesse sentido, qual é a vocação da igreja? A vocação da igreja é ilustrar para o mundo o que significa viver em comunidade antes do pecado, em Gênesis capítulo 3. É grande esse papel, é imensa essa tarefa, é extraordinariamente desafiadora. Forjar uma comunidade de homens e mulheres com histórias de vida diferentes um dos outros,
não é? com uma caminhada diferente, e que, no entanto, tem em comum isso: recebeu daqui, o outro recebeu de lá. A mensagem do Evangelho foi apresentado a ele que ele é objeto do amor de Deus, e que ele, perdido no seu pecado, não tem como se salvar, mas que pela graça de Deus em Cristo Jesus, ou seja, o que Cristo fez por ele, se ele crer e confessar, não é? Dá a ele o direito de experimentar pelo poder de Deus uma nova vida, uma transformação de uma nova humanidade. Enfim, é isso que traz esse homem, essa mulher, essas pessoas, e eles começam a conviver. Mas veja, neste processo ainda há muito de medo, ainda há muito de vergonha, ainda há muito potencial para conflitos e tensões entre nós. Por isso, seguindo no texto bíblico, eu espero que você esteja com a Bíblia então aberta, ele começa a trabalhar um pouco isso, dizendo que essa é a obra de Cristo. Ele nos reuniu como membros, verso 19, de uma família de Deus. E aí no capítulo 4, no capítulo 4, ele diz assim, a partir do verso 1: como prisioneiro no Senhor, eu rogo a você, vivo de maneira digna da vocação que vocês receberam. Desse chamado para viver uma nova humanidade, e para reunidos como uma comunidade, a gente viver, né, esse papel, esse chamado, essa vocação de sermos, de alguma forma, uma representação, ainda que com muitas deficiências, mas a melhor representação possível dessa nova comunidade, desse novo homem, desse novo ser humano que o Evangelho está trazendo de volta à existência, sarando o pecado na vida do ser humano. Então ele diz no capítulo 4 de Efésios: como prisioneiro do Senhor, eu rogo, vivo de maneira digna desse chamado que vocês receberam. Como é que é viver de maneira digna? Ele dá algumas sugestões. Claro, ele está sintetizando, não é propósito de Paulo esgotar tudo, mas e nós sabemos, essa leitura de referência já é suficiente para lançar muita luz sobre a experiência de cada um de nós e sobre os nossos relacionamentos. Olha o que ele então diz assim, como uma referência. Verso 2: sejam completamente humildes e dóceis. Sejam pacientes ou longânimos, suportando uns aos outros com amor, deem suporte. Ele diz no verso 3, faça o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E nos lembra, a partir do verso 4 até o 6, há um só corpo, há um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só, há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo, um só Deus, Pai de todos, é sobre todos e por meio de todos e em todos. Mais à frente, ainda no capítulo 4, acompanhem comigo, ele vai dizer então no verso 25, e eu estou saltando essas referências bíblicas para irmos mais objetivamente às referências que são importantes para sublinhar e esclarecer o que estamos falando, ok? Então no verso 25 do capítulo 4 ele diz assim: portanto, diante de tudo que ele está falando, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros do mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo algo de útil com as mãos. Mas para quê, gente? Ele diz no verso 28. Para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. 29, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Verso 32, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. E aí, olha o capítulo 5, versículo 1 e 2. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Nessa nova comunidade, nessa nova humanidade, as pessoas procuram ser autênticas. Nessa nova humanidade, elas
elas acham que a mentira não deve ser uma forma de se relacionar com as pessoas. Nessa nova comunidade, eles são pacificadores. Eles não alimentam conflito entre as pessoas. Não joga lenha na fogueira das tensões dos relacionamentos. Eles procuram apaziguar, eles procuram promover reconciliação entre as pessoas. É o que me ensina os versos 26 a 27. Os versos seguintes, verso 28, me ensina que essa nova comunidade, eles são dados a servir. Eles trabalham, em vez de dar trabalho, mas trabalham para ter não apenas para si, para aumentar o conforto, consumir mais coisas, mas trabalham para ter o que? Repartir. Eles têm uma comunicação cheia de graça. Verso 29, nenhuma palavra torpe sai da sua boca, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. O verso 31 me sinaliza que eles desenvolvem domínio próprio. O 32, a primeira parte, me diz que eles desenvolvem uma capacidade de serem bondosos e compassivos. E a segunda parte do verso 32 me ensina que eles perdoam as pessoas. E se perdoam mutuamente. Olha que interessante o verso 32 aí, do capítulo 4. Sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente. Alguém tem uma versão diferente, uma palavra diferente? Perdoando uns aos outros? Perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Por que perdoando mutuamente? Porque, sim, um dia eu vou fazer algo, ou vou falar algo, que vai ferir você. E você vai ter que lidar com isso. E uma forma de lidar com isso é me perdoando. Mas, sabe o que o texto está dizendo? O texto está dizendo que você não vai escapar de cometer o mesmo erro comigo. Que você também um dia dirá algo, ou que você um dia também vai fazer algo que vai ofender e entristecer o coração. E o texto diz que eu também devo, entre outras coisas, oferecer a você perdão. Perdoar-se mutuamente é o reconhecimento de que a gente tem a tendência a mutuamente se ferir. Queridos, a obra de Jesus da cruz do Calvário, ilustrada na ceia que vamos celebrar nessa noite, entre outras coisas, é uma obra de transformação da sociedade humana. E faz da igreja esta comunidade ilustrativa desta obra. Gente, olha aqui para mim, que desafio tremendo sobre eu e vocês, sobre todas as pessoas que um dia abraçam esse evangelho e chamam a Jesus de Senhor e invocam a Deus como Pai. O que Paulo está dizendo é que a obra de Deus é resgatar em mim e você a nossa capacidade de sermos seres humanos que não mentem mais uns para os outros, que não são desleais uns com os outros, que não usam e nem abusam dos seus relacionamentos, que não trocam palavras ofensivas, que carregam desgraça e não graça, que não planejam vingança, que não conspiram às costas de ninguém, que não querem usurpar o lugar de ninguém, que não querem exercer domínio verbal, intelectual ou físico sobre ninguém, mas que trata o outro com paciência, que quando se sente irado, não deixa sair a dominar o seu coração, mas ora para que ela saia adequadamente e o sol não se ponha sobre ela. Que sabe que as pessoas vão cometer falhas com elas, mas vão se esforçar para perdoar essas pessoas, em vez de romper o relacionamento ou planejar dar o troco na mesma medida de maldade. É uma nova humanidade. O nosso problema é espiritual. Não é financeiro, não é de educação, não é de etnia, porque eu nasci no Brasil. É espiritual. Mas a boa notícia é que tem solução no nome de Jesus, amém? E Ele está fazendo essa obra na minha vida e na sua vida. Agora você percebe a importância da koinonia. Koinonia é essa palavrinha grega que fala de uma convivência comprometida, mutuamente comprometida. Não é uma convivência em que um fica xeretando a vida do outro.
fica bisbilhotando a vida do outro, querendo interferir e dar palpites a todo instante. Mas também não é uma convivência indiferente. Não é uma convivência fria, cínica, falsa. A koinonia, como palavra que descreve comunhão da igreja cristã, é uma palavra que nos convida, deve nos convidar, por isso essa série, esse título, esse nome, para manifestarmos na vida um do outro essa nova humanidade. Amém? Eu não sei o quanto você está longe disso e quanto eu estou longe disso, mas eu sei que nós estamos no caminho se Cristo é o Senhor da tua vida. Agora, essa é uma obra de Deus, gente. Porque eu e você, nós ainda trazemos com a gente muito das marcas do pecado. Nós trazemos muito da nossa inclinação para impaciência, para agir com maldade, para tratar o outro com grosseria. Como eu brinquei aqui pela manhã, né? Para dizermos às vezes uns para os outros, como o Zagallo dizia, né? Vocês vão ter que me engolir, né? Essa expressão que ele usou uma época da Copa, né? Ninguém tem que engolir você. Na verdade, o que nós esperamos uns dos outros? O que a gente espera dos membros da IBAI? O que nós esperamos daqueles que estão chegando para essa comunidade e estão dizendo que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador de vocês? É que você traga essa nova humanidade para cá, com você. É que você deixe que a obra de Cristo seja tão extraordinária na tua vida e que através de você, você me abençoe. E que na nossa convivência, com todos os riscos que nós temos de nos ferirmos, a gente possa investir na nossa convivência, no diálogo, na comunicação, na conversa, cada vez mais transparente, cada vez mais autêntica, cada vez mais comprometida, cada vez mais solidária, cada vez mais amorosa, cada vez mais tolerante, cada vez mais gentil, cada vez mais dócil, cada vez mais bondosa, cada vez mais longânima. De tal maneira que as pessoas, quando passarem correndo e olharem para a gente, fiquem de alguma forma impressionadas ao perceber que de algum modo, essa comunidade é diferente do clube, da reunião do condomínio, da reunião de trabalho, da sociedade que ela está vivendo lá fora. De algum modo, essa comunidade está manifestando no seu dia a dia o valor da integridade, da bondade, do melhor do ser humano pelo poder do Evangelho de Jesus. Amém? Eu quero fazer uma última referência. Convido os músicos para subirem já aqui. Esse texto de Efésios, eu acabei fechando aqui. Podem subir os músicos e irem se posicionando. No capítulo 3, Paulo faz uma oração. Quero terminar essa minha palavra com essa oração do apóstolo Paulo. Quero convidar você a orar como o apóstolo Paulo e a orar com o apóstolo Paulo. Então abra sua, por gentileza, mais uma vez em Efésios capítulo 3. Versículo 14. Por essa razão, diz Paulo, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família, do qual deriva toda a paternidade, a figura paterna, nos céus e na terra. Verso 16. E oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do Espírito Santo. Verso 17. Para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro, diz ele, para que estando arraigados e alicerçados em amor, ou seja, para que, tendo o amor como o fundamento, o alicerce da nossa vida e do nosso relacionamento uns com os outros, verso 18, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam o quê? Cheios de quê? De toda a plenitude de Deus. Paulo sabe que esse novo homem, esse novo ser humano, é uma obra do Evangelho, é uma obra de Deus.
Quando eu e você aceitamos a Cristo, o que nós estamos fazendo? Nós estamos nos submetendo a esta obra. Nós estamos dizendo para Deus: Deus, eu reconheço que há muita maldade no meu coração. E eu reconheço que no meu comportamento, no dia a dia, eu me inclino para agir como qualquer outra pessoa dessa sociedade. Eu me inclino para a mentira porque é mais fácil mentir. Eu me inclino para ver as pessoas, ora como um obstáculo, uma obstrução do meu caminho rumo à felicidade e ao bem-estar, ora como um meio. Eu me inclino a usar as pessoas, Senhor, e amar as coisas mais do que amar as pessoas. Eu me inclino, Senhor, para o medo, para a vergonha. Eu me inclino para agir com maldade quando eu sinto que eu fui atingido pela maldade. Senhor, eu me inclino diante de alguém que se apresenta como meu adversário inimigo, para ser mais esperto, mais forte e agir com mais perspicácia que eles para derrubá-lo. Afinal, ele é meu inimigo. Mas eu reconheço que me render a isso tudo é me render ao pecado e ao domínio do pecado sobre mim e sobre os meus relacionamentos. E aí um dia eu e você entendemos isso e dissemos o contrário: Deus, então vem orar na minha vida. Eu entrego minha vida para o Senhor Jesus. E aí, a partir desse momento, eu e você assumimos um compromisso com essa nova humanidade. É uma obra de Deus, mas que vai se aperfeiçoando na medida em que a gente vai fazendo o quê? Se comprometendo com ela. Você está entendendo? Há uma parte que é nossa, de responder a esse chamado e essa vocação. Por isso Paulo diz: rogo a vocês, eu peço a vocês, eu quero fazer um apelo a vocês. Por isso nós, de tempo em tempo, temos que parar para pensar sobre a nossa comunhão. Sabe por quê? Porque existe uma dimensão nessa igreja que é institucional. A igreja, ela tem a dimensão orgânica e organizacional. E sabe o que a experiência tem me ensinado? A experiência tem me ensinado que a dimensão institucional, que a dimensão organizacional, se ela não for bem condicionada, ela engole o organismo. Isso aqui vira um negócio, vira uma empresa. E a gente tem que lembrar que essa organização, essa instituição está a serviço do organismo. E que as coisas mais importantes e preciosas dessa comunidade não é o seu patrimônio, não é a sua propriedade, não é a qualidade da sua música, não é a qualidade do seu espaço físico, não é a qualidade das suas poltronas. A coisa mais preciosa e valor dessa comunidade são as pessoas que frequentam essa comunidade, que usam esse espaço, que sentam nesses bancos, que transitam nos sanitários dessa comunidade. Aqui está o verdadeiro valor dessa comunidade. Por isso eu preciso lembrar disso. Mas forjar uma experiência de comunidade é um desafio para mim, para você o tempo todo. Mas o Senhor está agindo na nossa vida, amém? E eu convoco você a cooperar com o que Deus está fazendo. Eu sei que é difícil. Esse negócio imagina, quando Cristo me transformou, é você. Agora a nossa atitude em relação ao inimigo, só pelo estar em relação ao inimigo, que fica mais fácil a compreensão. Muda, né? Na sociedade aí fora, o que a gente faz com os inimigos? Nós os abatemos. Nós miramos certeiramente neles e nós os abatemos. Mas na nova humanidade, nós dobramos os joelhos e oramos por eles. Nós não os abatemos. A nova humanidade me faz dobrar os joelhos e dizer: eu tenho 2 inimigos que eu identifiquei. Mas eu peço ao Senhor por eles. Orai pelo que vos persegue. Bendizei aqueles que maldizem você. Caminhe um pouco mais e dê uma segunda chance a quem não admite dar nenhuma chance para ninguém. Mas você seja alguém que dê uma segunda chance. Perdoa, mesmo que você esteja perdoando alguém que não quer perdoar ninguém. Reparta e divida o que você tem com as pessoas, mesmo que essas pessoas sejam egoístas. Por quê? Porque fazendo assim, eu e você cooperamos com a obra de Jesus realizada na cruz do Calvário. Essa obra que derrubou a separação, o muro, a barreira da inimizade. E que agora está fazendo com que homens e mulheres com histórias de vida diferentes vençam seu medo, vençam sua vergonha,
vençam a transferência de culpa, vençam o desejo de dominar o outro, e agora, né, a natureza nova de Deus vai se manifestando em mim e em você. Eu não sei como dizer isso para você, ou pelo menos tentar explicar isso de maneira muito objetiva e racional, mas essa obra que Deus só pode fazer quando nós estamos juntos. Olha aqui, eu estou terminando. A obra de Deus de forjar em mim uma nova humanidade não será feita individualmente. O meio de Deus é mais do que conhecimento bíblico. Conhecimento bíblico você pode adquirir pela internet, certo? Você pode ver grupos de louvor muito bons pela internet. Não sei se tão bom quanto o nosso, mas vai ter lá uns vinhos bonzinhos. Você pode ouvir pregadores fantásticos na exposição bíblica pela internet. Você pode ler livros inspiradores, sentado lá no seu momento, da sua casa, da sua poltrona confortável. Livros que vão levar você a viajar e a sonhar com um monte de coisa. Mas sabe o que você não vai conseguir pela internet, nem sozinho em casa lendo livros, assistindo fitas, cassetes? Aliás, isso não existe mais, né, gente? Né? É só para saber se vocês estavam prestando atenção. Não é isso? Assistindo VHS. Você não vai experimentar a transformação de uma nova humanidade sozinho. É juntamente com todos os santos que a gente compreende a largura do amor de Deus que envolve todas as pessoas. O cumprimento do amor de Deus que vai de Gênesis a Apocalipse, do início da criação até o último dia desse mundo. A altura e a profundidade. Só juntos a gente é capaz de entender isso. Amém? Nós vamos cantar um hino para a ceia. Convido os diáconos para virem aqui nesse momento.